Amém? Ó, aí sim. Bom, quem trouxe sua Bíblia, abre em João 8. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí ficou fácil, né? Novo Testamento. Quarto livro, João. Mateus, Marcos, João. 8. Do versículo 1 ao 11. É isso aí, deixa igual do Silas Malafaia. Amém? Eita glória. João, capítulo 1, versículo 11. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente, presta atenção, novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou-lhes e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Feche seus olhos. Deus maravilhoso, santo, a tua palavra, ó Pai, foi lida. Neste momento, ó Deus, eu peço que o Senhor venha estar, ó Pai, falando com as nossas vidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha estar revelando, ó Deus, aquilo que a tua palavra quer, ó Pai. Que não venha sair da minha boca, Deus, qualquer palavra, Deus, que seja da minha própria vontade, mas sim, ó Pai, aquilo que o Senhor realmente, ó Pai, deseja falar com a tua igreja, Senhor. Deus, que venha ser boca do Senhor, instrumento. Fala, Deus, conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. No nome de Jesus nós oramos. Amém. O tema esse texto é um texto muito conhecido. Todos nós conhecemos o texto da mulher adulta. Já foi pregado aqui diversas vezes. E eu queria fazer apenas duas abordagens em cima desse texto. E como a gente sempre trabalha com temas de pregações, enfim, queria falar sobre o tribunal dos homens e o tribunal de Deus. Qual é a diferença de Deus julgando as pessoas e dos homens julgando? Na história nós vamos ver que Davi, ele preferiu o quê? Cair nas mãos de Deus do que ser julgado pelos homens. Nós acompanhamos a história de Paulo, por exemplo. Paulo, no tribunal dos homens, ele era preso. E Nero estava o quê? Sendo solto pelos homens. No tribunal dos homens, temos Barrabás liberto e Jesus preso. No tribunal dos homens, meus irmãos, nós vemos José inocente, cativo, e a mulher de Potifar em liberdade. E no tribunal dos homens nós acabamos de ler a história do que? De uma mulher pega em adultério a ponto de ser apedrejada, mas Deus perdoando ela, liberando perdão. Se você ler estudar um pouquinho sobre esse tema, você vai ver que essa mulher, ela era uma mulher casada, e nesse momento aqui, meus irmãos, se você olhar no capítulo 7, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, aí em João 8, nós vamos dar algumas recapituladas.
você vai ver que estava tendo uma festa lá, como se fosse um rodeio, que tem aqui tradicional em Cândido Mota. Então vem pessoas da região inteira. Vem pessoas, por exemplo, aqui, vem pessoas de Palmital, aqui em Virarema, vem pessoas de Salto Grande, enfim. E nesse momento aqui estava tendo uma festa lá. Então havia pessoas, não somente ali da cidade local, mas de todas as redondezas, das vizinhanças, dos povos, enfim. E essa mulher era uma mulher comprometida, uma mulher casada. E ela estava o quê? Adulterando o seu marido. A palavra aqui original no grego é moikeia, que é relacionada ao quê? A uma relação extraconjugal. E ela veio no momento do ato que ela estava fazendo, ela foi flagrada, e naquele momento ele sai arrastando aquela mulher pelos cabelos e a levam ela perante a Jesus. E se você olhar lá em Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 23 e 24, a lei de Moisés ordenava o que para esse tipo de pecado? Que ela deveria ser o que? Apedrejada. Oi? Exatamente, apedrejada e morta. Então, recapitulando, essa mulher no tribunal da lei, ela estava condenada por causa da lei de Moisés. No tribunal dos religiosos ali, ela também estava sendo condenada. Na opinião pública, ou seja, aquela mulher estava sendo humilhada na frente de muitas pessoas, não somente da sua cidade, mas de todos os povos vizinhos. E na sua consciência, ela já não conseguia mais se defender, ou seja, ela ia ser realmente apedrejada. E o primeiro ponto que eu queria falar nessa noite é sobre o que? A inclemência dos acusadores. O que é inclemência, segundo o dicionário? É aquela pessoa que não possui clemência, falta de piedade, característica ou particularidade das pessoas que é inclemente, ação ou comportamento que expressa o que? Crueldade, em que a severidade, desumanidade, que não perdoa as ofensas, que age com dureza. Só que se você olhar esses dois capítulos e estudar um pouquinho a história, você vai ver que a grande motivação dessa discussão não era o pecado dessa mulher, muito pelo contrário. A motivação maior desse fato aqui era que os fariseus ali, os escribas, queriam o quê? Pegar Jesus, prendê-lo e matá-lo. No capítulo 7, você vai acompanhando aí comigo, você vai ver aí no versículo 19 que eles ordenaram que os soldados fossem lá prender Jesus. Só que os soldados ficaram tão agraciados quando eles viram Jesus falando, que eles, no versículo 47 vai dizer o quê? Eles vão dizer o quê? Nunca vimos alguém que falasse como eles. Então eles foram lá prender Jesus e eles voltaram totalmente maravilhados com aquilo de Jesus, da forma que ele falava. Ora, era o próprio Filho de Deus que estava lá naquele lugar. Então eles passam aquela noite planejando, vendo como que eles poderiam pegar Jesus, e eles se deparam com essa mulher aqui em adultério. Então eles pegam essa mulher e levam até Jesus. E aqui nós estamos neste momento. Amados, quando eles colocam essa mulher diante de Jesus, eles fazem o que? Uma pergunta. Mestre, está aqui no versículo 4. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Quando eles estavam armando essa segunda emboscada para Jesus, eles acharam que esse plano ia ser infalível, por 3 pontos. Qual que é o primeiro? Em primeiro lugar, eles estavam tentando fechar o cerco ali com Jesus, através do que? Da lei. Se Moisés, se Jesus ordenasse que não apedrejasse aquela mulher, Jesus seria condenado. Ele estaria batendo de frente com a lei de Moisés. Olha que interessante. O segundo ponto: se Jesus pegasse e mandasse apedrejar aquela mulher, matar ela, Jesus estaria indo contra a lei romana, porque naquela época somente os romanos tinham autoridade para matar ou dar alguma sentença de morte para uma pessoa. E terceiro,
Se Jesus não falasse nada, Jesus estaria contra quem? Estaria indo contra o povo, porque aquilo lá era um escândalo generalizado. Ele estava infringindo as normas de Deus, enfim, era algo que infringia a sociedade. Resumindo, se ficasse o bicho come, se corresse o bicho pega. Então não tinha entre aqueles homens como Jesus escapar. Talvez você não saiba, mas os fariseus e os escribas naquela época eram os homens denominados homens de Deus. Não estou falando aqui, meus irmãos, de pessoas que estão tramando, fazendo tramóis, picuinhas, armando ciladas. Não estou falando de homens descrentes. Eu estou falando que de homens que naquela época tinham títulos o quê? Rogavam para si a fama de autoridades espirituais. Não era qualquer um. Não era um samaritano. Não era... Qual mais que eu posso dizer? Um galileu, enfim. Não era. Não era um inimigo do povo de Deus. E é muito sério isso, meus irmãos, porque o segundo ponto que nós observamos aqui, nesse texto, é a hipocrisia generalizada e descarada desses homens. Acompanhe comigo aí. Em primeiro lugar, eles professavam que grande zelo e reverência à lei. Quando eles falam assim, a lei de Moisés diz... Na verdade eles estão falando que, Senhor, nós, fariseus, nós zelamos pela lei. Mas essa mulher aqui não. Eles estavam sendo hipócritas, porque na verdade eles queriam matar Jesus. Eles não estavam nem preocupados com a mulher, muito menos se ela estava seguindo ou não a lei de Moisés. Segundo ponto, eles professavam grande preocupação com a moralidade privada e pública, ou seja, Senhor, essa mulher aqui, ela está escandalizando o nosso povo aqui. Ela está blasfemando a família, está blasfemando a cidade, ela está blasfemando o cônjuge dela, a igreja, a família. Mas na verdade, por detrás disso, eles queriam Jesus, não estavam nem aí com a mulher. Em terceiro lugar, meus irmãos, olha no versículo 4. Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Essa palavra, essa primeira forma de tratamento, esse primeiro pronome que eles utilizam aí, mestre, na verdade é como se eles tivessem uma intimidade ou um respeito com Jesus. Mestre, olha só essa mulher. Quando na verdade, dentro do coração deles, eles estavam mais o quê? Maquinando mal contra Cristo. E em quarto lugar, eles professaram que estavam em uma grande dificuldade e ansiosos, ou seja, eles se apresentam ali para Jesus como de uma forma que eles não tinham solução para esse tipo de pecado ali naquele instante. Senhor, nós não sabemos o que fazer, porque a lei de Moisés diz isso. E agora, o que o Senhor vai nos falar? Na verdade não. Tudo isso aqui, toda essa hipocrisia, estava o quê? Fundamentada naqueles 3 princípios que eu disse anteriormente. Daquela forma que eles queriam o quê? Pegar e prender Jesus e matá-lo. Isso é algo muito sério, meus irmãos, porque o que é a hipocrisia? Eu fui pesquisar sobre isso e descobri o que é a hipocrisia. É quando você fala algo ou você age algo, só que dentro de você tem outro tipo de pensamento. Vou ilustrar algo que ninguém nunca fez. Só eu aqui. Quem aqui nunca chegou de frente a uma pessoa, foi lá, abraçou ela, assim e tal, e é aquela pessoa chata. Aí você vira as costas e fala, nossa, que pessoa chata, meu Deus. Ninguém nunca fez isso aqui, né? Essa aqui é um exemplo muito bobo, meus irmãos. Mas se você faz isso, parabéns, você é um hipócrita, assim como eu já fui diversas vezes. E esses fariseus, eles estavam sendo o que? Hipócritas com Jesus. E eu fico assustado, né? Quando eu li esse texto, eu fiquei assustado, porque eu já cresci, já convivi com pessoas que faziam exatamente como esses homens. Eles demonstravam zelo pelas coisas de Deus, mas na verdade no seu coração eles estavam sendo hipócritas. Ou seja, quantas e quantas vezes nós somos condenados por pecados, por coisas que nós fazemos, por pessoas
que se dizem que estão preocupados ali com a igreja, com a causa, só que na verdade eles não estão. Na verdade eles querem condenar o nosso pecado, nos jogar para baixo, muitas vezes nos destruir. Só que, na verdade, eles estão sendo que hipócritas. Isso é algo muito sério, meus irmãos, porque muitas vezes essa pessoa pode ser eu, pode ser você, e Deus condena isso. Outro ponto que eu achei muito sério aqui é que os fariseus, eles estavam utilizando da Bíblia, distorcendo ela de certa forma para o quê? Condenar Jesus. E isso quem que faz? É o próprio diabo, é o próprio Satanás. Tem pessoas que distorcem a verdade, e eu te provo na Bíblia. Te dou 2 exemplos aqui de Satanás. Por exemplo, quando ele pega Jesus no monte, Jesus lá jejuando, e fala o que? Se prostrar, me adorares. Ah, mas a tua palavra lá em Salmos, pegou um pedaço de Salmos, recortou e falou, não, se derem ordens aos teus anjos, eles te socorrerão. E é o diabo que faz isso, e muitas vezes nós estamos sendo o que? Boca do diabo. Nós estamos distorcendo a verdade, nós estamos usando como se fosse a santidade nossa para condenar e destruir as pessoas aqui. Mas Jesus, ele vem e ele mostra totalmente o oposto. Olha no versículo 7 aí, meus amados. João 8, 7. Jesus fala o que? A parte B aí. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Interessante porque Jesus, no Sermão do Monte, ele já tinha advertido o que? Da mesma forma que nós julgarmos uma pessoa, nós seremos julgados. Que existem aquelas pessoas que olham o cisco do olho do irmão do lado, mas esquecem do que? Da trave que está no seu olho. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos exigir dos outros algo que nós não somos? Pode ver, a gente é muito tolerável com nós mesmos. Não, mas eu posso. Ou aqueles que nós somos mais íntimos. E é uma grande verdade. Não, mas eu pequei, mas eu posso, né? Eu sou fariseu, eu sou um escriba. Só que esse irmão aqui que é recém-chegado na fé, ou esse irmão aqui que está 30 anos na igreja e continua pecando do mesmo jeito, eu não vou ter paciência. Só que Jesus não está ensinando isso aqui, isso nesse texto. Fiquei procurando, relendo esse texto, e eu achei algo muito interessante. Porque lá na lei de Moisés e Deuteronômio, quando mandava apedrejar uma pessoa, não era só a mulher, era a mulher e o homem que tinha feito aquele ato. E aqui, quem que eles trouxeram apenas para Jesus? Somente a mulher. E Jesus, meus irmãos, no versículo 11, nessa pequena fala dele, ele nos ensina 3 grandes e profundas verdades. Qual é a primeira? É que a lei de Deus é santa. Deus, ele é um Deus santo. João vai falar lá em Apocalipse que Deus, ele é santo, 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 1000 vezes santo. O segundo, que o pecado é algo maligno. Em nenhum momento você vai ver aqui que Jesus, ele pega, ele passa a mão nessa mulher. Ele perdoa sim o pecado dela. Quando ele fala, vai mulher, não peques mais, o que Jesus está falando para ela? Está exortando ela no quê? No arrependimento, ou seja, na mudança de atitude. Tem gente que vem na igreja e chora por remorso. O que é o remorso? A pessoa vai lá, chora, se emociona, vem aqui, cai e tal, mas volta a permanecer na mesma prática. O arrependimento não. A pessoa, por mais que ela vai caindo, mas ela tenta, ela dentro de si, ela não tem mais aquele desejo de pecar. E é isso que Jesus está falando aqui no versículo 11. E terceira verdade é que o amor de Deus pelos pecadores é infinito. Aleluia, eu fico maravilhado com isso, porque o amor de Deus, meus irmãos, é infinito sobre a sua vida, é infinito sobre a minha vida. O que seria de nós se não fosse o amor de Deus? Eu não estaria aqui falando para vocês. Eu não tenho nenhum merecimento, meus amados irmãos. Quem conhece a minha história sabe, eu não tenho nenhum merecimento, nenhuma glória de estar aqui na frente. Mas o amor é a graça do Senhor, é isso que eu acho maravilhoso. A graça do Senhor é que nos basta, meus amados.
E partindo para a conclusão desse sermão, eu queria dizer o seguinte: eu não trouxe essa palavra para condenar aquele que porventura adulterou, muito menos aquele que está condenando alguma pessoa. Sim, são práticas erradas, sim. Mas o foco dessa pregação que Deus tocou no meu coração foi que talvez existem pessoas que entraram nesse lugar aqui sendo injustiçadas. Talvez lá no seu trabalho existem pessoas que estão sendo falsas, talvez dentro da sua casa, ou até mesmo aqui no convívio da igreja. Você tem sido perseguido, você tem sido muitas vezes desanimado, muitas vezes você está sendo apedrejado, meus irmãos, injustamente, ou talvez por uma falha que você cometeu. E talvez venha esse pecado na sua memória, as pessoas te condenam por causa dessa prática. Mas eu queria dizer nessa noite que o Senhor Jesus, Ele nos perdoa. E o amor dele nos basta. É uma noite de oração, então nós vamos ter um momento de oração, depois nós vamos estar orando ao Senhor. Eu queria fazer uma oração rapidamente, feche seus olhos. Coloque diante do Senhor agora neste momento. Talvez você, no decorrer da sua vida, você foi injustiçado. Talvez armaram contra você, mesmo você, entre aspas, merecendo ser um pecador. Mas Jesus te ama, Ele te chama pelo seu nome, não pelo seu pecado. Haverá um dia em que toda essa nossa luta contra a carne vai ser vencida, em que nosso corpo vai ser trocado por um corpo de glória, nosso nome vai ser trocado, e tudo isso nós vamos vencer. Então feche seus olhos neste momento, abra o seu coração. Aleluia. Vamos orar ao Senhor.